publicou, né, se manifestou e disse: olha galera, deixa eu aproveitar meu último dia de férias com a família. O Arrascaeta uruguaio se manifestando. Na sexta-feira já tem jogo do Flamengo. É contra o Resende, 9 horas no Maracanã. O técnico Rogério Ceni se apresentou semana passada, já na segunda-feira. E alguns jogadores, como o Michel, já vem jogando, o Vitinho também antecipou o retorno. Então, o técnico Rogério Ceni vai ter essa semana para preparar a equipe. E fica a dúvida, será que vai com o time principal? É que pelo regulamento do Campeonato Carioca, caso o clube, a partir da terceira rodada, que é o jogo contra o Resende, não colocar o time principal, o clube está sujeito a multa. Então fica essa dúvida, só para motivo de comparação, no ano passado com o Jorge Jesus, o Flamengo treinou uma semana depois da representação e jogou a primeira partida, e curiosamente contra o Resende. Então o Rogério Ceni aí vai ter menos dias, 5 dias até o jogo de sexta, e a gente vai saber isso ao longo da semana, pessoal. Valeu, Lai, beijo. Fica aí de porteiro, fala pro pessoal quando chegar, por favor, baixa o vidro. Que eu quero ver quem Exatamente, baixa o vidro e chama a gente para contar as novidades. Beijo grande. Exatamente. A gente tá rindo, mas, gente, é sério, né? Assim, não bastasse a falta de sensibilidade de aglomerar, aglomerou num cassino clandestino. E na véspera da apresentação, ou seja, todos aqueles testes que ele falou que fez, pode jogar fora. Pode jogar fora, não serve para nada. Se tivesse feito um teste no dia, não, e aí vai depois hoje pro tem clube, aí, vai hoje para o clube para testar de novo. Aí não Olha sabe se foi contaminado, mas já mas chega vamos já falar, com... o empregador também não está ligando. Tá nem aí. Então, pelo contrário, é um incentivador de aglomerações, o empregador. Então, assim, ele estava em local inadequado, não poderia nem estar saindo para jantar, e ele deveria saber disso, os amigos dele deveriam saber disso, e eles sabem. Saíram porque realmente temos muitas pessoas que não estão entendendo ou que não estão se importando com o que está acontecendo. E olha, acabou de chegar aqui no meu ouvido informação de Ricardo Lai, ao vivo lá do Ninho do Urubu, dizendo que o Gabigol já está presente ali dentro. E aí, Sereto, queria repercutir com você uma frase do Casagrande no blog dele, no GE. Globo, que é: Gabigol não tem a menor noção do que é ser ídolo. Não tem mesmo, porque não adianta ser ídolo de papel, né? O Gabigol é um ídolo de papel. As crianças imitam o Gabigol. As crianças, elas têm o Gabigol como referência. E o Gabigol faz um gol contra desse na vida, né? Porque isso foi um gol contra na vida. Olha o seguinte, primeiro vamos falar o que é verdade. Não tem a mínima possibilidade do Gabigol. O Gabigol sabia exatamente onde ele estava. E aí, presta atenção na notícia. Gabigol, ou Gabriel Barbosa, que é o maior ídolo do futebol brasileiro hoje, foi flagrado em contravenção. Ele estava na contravenção. Eu acho que isso é muito mais grave do que, ou tão grave quanto, a aglomeração, né? Mas ele estava num cassino clandestino. Gente, num cassino clandestino. O jogo é proibido no Brasil. Ele sabe disso, mesmo assim, ele estava lá, escondido, né, de uma maneira clandestina. E ele dizer que faltou sensibilidade, não faltou sensibilidade, faltou responsabilidade, muita responsabilidade. E tem que escolher as amizades, né? Porque, então os amigos, tal, a gente foi para jantar. Tem um negócio que se chama delivery, só pedir em casa, né? É só pedir em casa. E ele saiu de Santos para vir para São Paulo, sabendo que está tudo fechado aqui em São Paulo, para ir jantar num cassino clandestino. O Gabigol acha que eu sou idiota? Que nós somos idiotas? Ele certamente acha isso, né? Com certeza ele acha isso. E o Flamengo deveria fazer o que diante disso? Não, é assim, o Flamengo não vai fazer nada, porque o Flamengo... Mas o que deveria fazer? O Flamengo é um incentivador de aglomerações. A diretoria do Flamengo não está... Sim, a preocupação... Pela diretoria do Flamengo, nós estaríamos com estádios abertos ao público nesse momento. Então não vai fazer nada, porque a diretoria do Flamengo é a favor do vamos viver e aconteça o que acontecer. Mas o certo é você falar, na véspera da apresentação, você me dá uma dessa, senta aqui, vamos conversar, vamos ter que te dar uma penalidade. Senta aí, vamos conversar. Senta aqui, mas bem distante. Senta aqui bem distante, vamos conversar. Talvez tenha que ter uma penalidade financeira
embora a gente saiba que não causa muito impacto. Não, né? de verdade, eu acho que a testagem dele deveria ser feita em domicílio. Hoje ele talvez não devesse se reapresentar. Certamente, mas aí sabe quem é penalizado? O Flamengo vai ser penalizado. Então, o Flamengo vai ter que assumir uma pena de afastamento do Gabigol por um tempo, fazer um teste em casa, fica em casa até dar o resultado do teste. Na verdade, não adianta o teste hoje. Hoje o teste não adianta, tem que esperar um tempo para fazer esse teste. Alguma medida disciplinar, você acha, Cereto? Deveria ser adotada? Eu acho que ele tinha que ser suspenso, eu acho que ele tinha que ser afastado, eu acho que ele tinha que ser multado, tá? Porque não dá para você separar a imagem do Flamengo do maior ídolo do Flamengo numa casa de contravenção, certo? Não dá. Então, se eu sou flagrado numa casa de contravenção, certamente eu seria punido pela TV Globo. Certamente eu serei punido pela TV Globo, se isso acontecer. Entendeu? Não dá para separar as coisas. Então o Gabigol também tem que ser punido. E você falou em maior ídolo do Flamengo, maior ídolo do momento do Flamengo. Se a gente falar do maior ídolo da história do Flamengo, quem imaginaria o Zico numa aglomeração, né, no cassino clandestino? Mas por quê? Porque o Zico é um ídolo de verdade. É um ídolo não só pelos resultados que teve em campo, mas pela postura profissional que teve ao longo da carreira. E isso é o que a gente não vê, e não é no Gabigol. O Gabigol acho que é um exemplo assim, alto. Mas se a gente for pegar, por exemplo, Neymar, que é o nosso maior jogador de futebol da atualidade, também o comportamento é meio assim, não me importo o que vai acontecer, eu quero fazer o que eu quiser fazer e pronto. Então o jogador de futebol não está sabendo se portar como ídolo. Vou falar de coisas doces agora. Vamos voltar às histórias infantis. Era uma vez... Tá assim o texto pra mim, tá? É de verdade. Era uma vez no Maracanã. A primeira vez de Roger Machado à frente do Fluminense. A primeira vez que Igor Julião fez um gol com a camisa do time. Tudo isso em um Fla-Flu que parecia que ia dar Fla, mas deu Flu. Na comemoração do primeiro gol em 87 jogos pelo Fluminense, Igor Julião quis deixar uma imagem forte. Segundo ele, para exaltar a postura do clube na pandemia. É um jogador engajado, de opiniões fortes. Já postou em redes sociais, por exemplo, que tudo é política. Torcer para o seu time de futebol é um ato político. E até indicou livros. Indicar um livro que é De Quanta Terra Precisa um Homem, de Tolstói. Faz a gente pensar um pouco, faz a gente refletir e da gente entender que a gente não precisa de muito. Chegou ao Fluminense aos 8 anos e teve que esperar até os 26 para, enfim, decidir um clássico no profissional. É muito importante fazer um gol no Fla-Flu, eu estou muito tempo na casa, sei da importância do jogo. Foi o primeiro jogo do Igor Julião no Carioca. Ele estava entre os jogadores mais experientes que reforçaram o time para esse Fla-Flu na estreia do técnico Roger Machado e ajudaram a segurar a pressão do Flamengo, que foi grande desde o começo. O lindo lançamento do Noga foi parar no Mateuzinho e Muniz, de cabeça, passou perto. De longe, depois teve o PP, o João Gomes e o chutaço do Hugo Moura. A jogada seguiu na área e depois o Ramon chutou forte. O jogo a essa altura era bem mais Fla do que Flu. Faltou um pouco mais de capricho para a bola entrar, né? E no segundo tempo, foi pelo alto que o Fluminense enfim ameaçou com a cabeçada do Frazan. Mas o Flamengo continuou mais perigoso, com outro chute forte do Mateuzinho. Sofremos com o volume de jogo do Flamengo, porém conseguimos dentro da área defender bem a nossa meta. Ia dar mais trabalho lá na outra meta. De novo, uma cabeçada do Frazan para testar os reflexos do Gabriel Batista. E aí a gente chega ao Igor Julião, lateral direito, que não por acaso foi mais pro meio. A ideia de trazer o Igor para dentro é justamente por ele ter essa destreza num campo mais congestionado e a gente aumentar a nossa pressão dentro do campo de ataque naquele terço final ali, né? Ele pediu um pouco mais de agressividade na marcação ali em cima. E fez bem mais do que isso. Segurou a bola e quando perdeu, apertou o PP, até receber de volta um erro de passe. E a partir daí, o Igor Julião fez tudo certo. Uma pancada certeira que o Gabriel Batista não conseguiu alcançar. E o Igor Julião justificou a aposta do novo chefe.
Funcionou bem. É um pouco de sorte de principiante também. Soubemos sofrer ali, o Flamengo foi melhor do que a gente na maior parte do jogo, mas soubemos ali nos fechar e conseguir fazer o gol no momento e na chance que a gente teve. O futebol é um pouco injusto, dominamos o jogo todo, mas infelizmente não fomos capazes de fazer o gol. Assim é o futebol. Um time pode ter 60% de posse de bola e o outro ficar com 100% da alegria. O Flamengo já tinha finalizado 8 vezes quando saiu a primeira finalização do Fluminense aos 44 do primeiro tempo. Teve aquele lance do Frazan também, né? O gol do Igor Julião foi bem bonito. Você já leu de quanto a terra precisa do homem, do Tolstói, não? Não. O Igor Julião já, talvez até no original em russo. O Igor Julião, vou te falar. É um menino culto. Como jogador de futebol, ele não é dos melhores jogadores e a torcida do Fluminense nem gosta. Não era. Nem é muito empolgada com ele. Não foi, de repente a partir de agora vai ser. Sim, a torcida do Fluminense nem é muito empolgada com ele, pelo contrário. Mas ele é um cara que está localizado no mundo, tá? Ele é um cara que está... Ele tá mesmo. Que é mais importante do que ser bom jogador de futebol. E aí eu vou falar para vocês, vou aproveitar isso para dizer, ele deu uma declaração depois da partida, porque ele fez para justificar a comemoração dele, né? Com a mão estendida para o alto, punhos cerrados. Ele disse que a comemoração foi por causa da postura que o Fluminense teve durante a pandemia e também em contrariedade ao protocolo, segundo ele, palavras dele, protocolo falho que a CBF tem com a gente, fazendo os jogadores viajarem em voos comuns durante o ano inteiro na pandemia. E é uma declaração corajosa na medida em que pode ter retaliação, claro que pode ter retaliação da CBF, por exemplo. Agora, a consciência política não tem a ver com partido político. Consciência política tem a ver com a noção, a consciência do teu papel na sociedade, né? No teu papel na vida, no teu papel no mundo. E me parece que o Igor Julião tem essa consciência, ao contrário do Gabigol. Acho que a gente pegou 2 exemplos aí que estão bem afastados. O Igor Julião tem até uma história interessante. Ele é tão gente como a gente que teve uma vez que ele saiu do Maracanã depois de um jogo e voltou para casa de metrô. Saiu andando do Maracanã, entrou na estação Maracanã, pegou o metrô e foi para casa. Foi reconhecido por alguns torcedores ali, até porque ele é um jogador geralmente reserva, né? Não é um jogador dos mais conhecidos. Mas aí entrou, sentou ali do lado. Claro que é muito mais difícil, não dá para o Gabigol fazer isso. Não estou dizendo que... mas assim, ele vive a vida normal, ele não vive o mundo paralelo do futebol. O mundo fantástico do futebol, que é uma bolha e tem que ser alheio a todas as coisas. Não. Então ele merece esse resultado que ele obteve ontem, uma outra vitória do Fluminense contra o Flamengo. Que é o... Qual é o retrospecto nas últimas 3 temporadas, o Fluminense... Rivais locais só venceram o Flamengo 4 vezes, foram 4 vezes do Fluminense. Se você pegar os últimos 8 jogos, que são as 2 últimas temporadas, o Fluminense venceu... Foram 8 jogos, o Fluminense venceu 3, o Flamengo 4, e o jogo que empatou, o Fluminense venceu nos pênaltis. Então, se você pegar os últimos 2 anos, você tem uma igualdade no momento em que o Flamengo é muito melhor do que o Fluminense. Mas essa melhora não se reflete em campo. É bem verdade? Olha aí os números, ó. 29 jogos, 18 vitórias, 7 empates, 4 derrotas do Flamengo em clássicos cariocas, 4 para o Fluminense. Ali a gente vê, vou de baixo para cima, tá? Carioca de 2019, uma derrota, no Carioca de 2020 e no Brasileirão de 2020 também, e agora no Carioca ontem, né? E se você levar em consideração, um desses empates é um empate com o Fluminense, o Flamengo perde nos pênaltis, que é a Taça Rio. Então, o Fluminense... ontem não era exatamente o Flamengo, também não era exatamente o Fluminense. Era um Fluminense mais forte em relação ao que vinha jogando, mas não era o time titular. Tanto que o gol é do Igor Julião, que não é um jogador considerado titular do Fluminense. E os jogadores do Flamengo que estavam ontem, eu diria que muitos deles, inclusive que fizeram parte da campanha do título brasileiro, são jogadores que vão permanecer no elenco. Eles talvez não sejam os principais substitutos, mas eles já participaram. O PP participou bem, Rodrigo Muniz participou do Campeonato Brasileiro, diversos. O Hugo Moura estava emprestado, não era
estava no Coritiba, mas o João Gomes também participou bastante. Então era um bom time. E a estreia do Roger Machado, Cereto? Porque assim, a gente estava dizendo aqui ontem, inclusive, você estava... Ontem? Foi ontem? Não, sábado. Você estava de folga, a gente estava aqui trabalhando. E a gente estava dizendo, olha, se estrear com derrota não compromete, mas se estrear com vitória num clássico, traz um brio. Assim, ele não sai exatamente satisfeito com o que viu, mas é bom estrear assim, né? Opa, ainda mais numa mexida dele, né? O Igor Julião vai pro meio na mexida dele e dá certo. Então, é confiança, confiança. O que acontece no treino, uma vez um jogador de futebol, mais de um me falou, o técnico é bom quando você percebe que o que acontece no jogo é exatamente o que foi treinado antes. Né? E o Roger Machado falou na entrevista coletiva que ele treinou essa possibilidade, levando o Igor Julião para o meio de campo e também a experiência dele. É cedo para analisar o trabalho do Roger Machado, é muito cedo, claro, mas você começar com uma vitória dessa num clássico é sempre muito importante, para dar confiança, né? Cereto, obrigada, viu? Bom início de semana pra gente, os três juntinhos aqui rindo, se divertindo, apesar de tanta coisa triste lá fora. Você faça a sua lição de casa, leia